retenção, Recebemos né, aqui uma pergunta do Fernando Guimarães. Ele quer saber qual é o índice ideal de retenção. Essa é uma boa pergunta. Primeira coisa, vamos calcular o índice de retenção, né, professor? Então, existem várias maneiras. A gente tem uma metodologia própria aqui que a gente acredita na construção dessa maneira de criar um cálculo. Agora, cada número, cada empresa tem uma maneira de interpretar isso. A gente costuma dizer o seguinte, que a retenção, hoje, para vocês terem uma ideia, existem trabalhos, existem pesquisas que mostram que entre 3 e 6 meses, após o início da prática, entre 3 e 6 meses depois do início da prática, por volta de 50% da população desiste da prática. Os caras que começaram a praticar entre 3 e 6 meses, metade desiste. Ou seja, isso é um número bastante crítico. Né? Qualquer número que você trabalhe de maneira inferior a esse, você já está saindo, né, fugindo dessa média ruim. É uma média ruim. E a gente entende, antes de entrar diretamente no ponto, que é uma coisa acho que bastante importante para todo mundo, é assim, entender que a desistência está ligada a uma série de determinantes. Né? Assim como o processo de manutenção e o processo de desistência, uma série de determinantes. Determinantes que são pessoais, determinantes que são ambientais e determinantes que são especificamente característicos da prática da atividade física. Então, por exemplo, pessoais, histórico pessoal de cada um. Dependendo do histórico que o seu cliente, que o seu aluno tem, o histórico pessoal dele, a relação, por exemplo, que ele teve com a educação física infantil. Ele era uma pessoa que valorizava essa prática, ele tinha prazer nisso, ou ele era um excluído da educação física? A gente vê uma série de histórias que relatam isso. Então, o histórico pessoal é um determinante, um dos determinantes pessoais. Né? Um determinante ambiental é o local, né? É a localização, é a relação com as pessoas. Você está no ambiente, é o quanto é importante você estar com o apoio do companheiro. E característico da atividade física, que é o terceiro, por exemplo, é a percepção em relação à intensidade. Né? Eu lembro no final dos anos 80, né, o quanto a gente escutava falar que as aulas boas eram as aulas intensas numa academia, o treinamento era... Então essa percepção é uma percepção totalmente enganosa para o aluno. Né? Então, muito pelo contrário, as pessoas cada vez menos querem sentir menos dor. Né? Talvez isso funcione para um ou outro cliente, a grande maioria quer ter uma percepção da intensidade do exercício bastante adequada. Então, ou seja, esse contexto de trabalhar a retenção, ele é muito difícil, né? E ao mesmo tempo tem N variáveis. Lembrando, determinantes pessoais, determinantes ambientais, determinantes característicos da atividade. Ou seja, e em cima disso eu dei um exemplo de cada um e existem outros, né? E que mais, Túlio? Como é que a gente pode calcular a retenção? O que eu vou dizer é o seguinte, do meu ponto de vista, e o que a gente tem usado como forma de trabalho, né? O ideal, para quem fez a pergunta, que eu acho que a pergunta tem relação... O Fernando Guimarães. Né? Fernando Guimarães. O ideal, Fernando, então, é que a retenção, é que a gente tem um índice de retenção da ordem de 100%. Né? O ideal, que é essa pergunta, é que seja realmente a retenção total. Só que a nossa prática e a nossa percepção hoje, no mercado de academias, a gente faz até uma analogia para tentar explicar isso bem, é que uma academia ela funciona como se ela fosse um balde furado. Sabe por que um balde furado? Porque a imagem do balde tem uma torneira em cima, essa torneira vai representar a entrada de receita, digamos, da academia. Digamos não, a entrada de receita mesmo, que é proveniente de alunos novatos, alunos que já estão na academia há algum tempo, alunos que já estão há muito tempo, que já estão retidos aí, né, que já estão aderidos à prática de exercício. E aí, o que acontece com esse balde? À medida que essa receita vai entrando, o ideal seria que esse balde chegasse até o limite e até mesmo que transbordasse. Que a gente poderia traduzir isso em abrir novas unidades, novas academias. Mas a realidade não é essa. Esse balde é complicado porque ele é cheio de furo. Cheio de furos. Então, Fernando, essa saída de alunos é um dos furos do balde. Não é o único furo, não. E por mais interessante que a gente possa ver, não existe nenhuma academia que seja como um balde sem furo. Toda academia é um balde furado. O que é o processo, então, de retenção? É uma tentativa, né, de minimizar essa saída, ou seja, para o nosso entendimento, é uma tentativa de fazer com que o cliente esteja satisfeito, desde que ele tenha renda para pagar o valor
monetário e que ele permaneça satisfeito e que se torne um cliente fiel, um cliente leal para o processo da nossa academia. Além disso, eu entendo e quero ajudar o Fernando no seguinte ponto de vista. Mais importante até do que se preocupar com a retenção é se preocupar também com a taxa de permanência do cliente dentro da academia. Porque, veja bem, às vezes a academia ela tem um índice de retenção muito elevado. Você perguntou em taxas aí, suponhamos que a gente tem aí uma academia com uma boa taxa de retenção de alunos, da ordem de 56%, 60% ou até mais que isso. Seria ótimo, o que não é a realidade. Muitas vezes o que a gente percebe nas academias que nós atuamos no Brasil, o que a gente tem de evidência aí, é com academias com índices de retenção baixíssimos, da ordem de 20%, 30%, então é complicado. Agora, o que é a taxa de permanência então do cliente? É aquela taxa que vai nos dizer o seguinte, em média, quanto tempo um cliente permanece dentro da nossa academia, ou seja, qual é o ciclo de vida desse cliente. Porque, veja bem, o ciclo de vida funciona da seguinte forma, a gente, desde o momento que ele inicia o processo, desde o momento em que ele iniciou esse processo, ele começa um desenvolvimento, o aluno atinge um apogeu e depois desse apogeu começa um declínio, que pode ser a desistência ou pode ser que uma outra empresa ou um outro segmento de mercado tire esse cliente da nossa academia. Então a gente tem um problema muito grande e que muitas vezes o gestor, o coordenador de academias, o proprietário não considera, que é essa taxa de permanência. Então um dos fatores que a gente tem que estar atento, Fernando, é aumentar, criar estratégias para aumentar o máximo o período de permanência médio dos clientes na academia. Veja bem, não é um cliente, né? Mas de todos os clientes, entender o mês que esse cliente entra, o mês e o ano, e acompanhar mês a mês quais são os clientes que saem e ir configurando essa taxa de permanência média e criar ações para que a gente possa aumentar essa taxa.